Ok, amigos, TV Batatais, um abraço, bom dia. Estamos começando aqui o nosso programa de entrevista, esse programa que semanalmente vai ao ar. E hoje nós estamos recebendo aqui a doutora Letícia Castro, ela que é nutricionista, e é um assunto bastante importante, porque todo mundo depende da nutricionista para manter a forma, para cuidar da sua saúde, enfim, é muito importante. Letícia Castro, bom dia, obrigado por ter vindo. Tudo bem com você, Letícia? Bom dia, obrigada pelo convite, tudo bem? E com você, tudo certo? Maravilha, sempre no corre-corre, aí a gente está por aqui. Fala quem é a Letícia, por favor. Eu sou daqui de Batatais, nasci e cresci aqui. Sou filha do Luiz Henrique de Castro, mais conhecido como Didio, e da Dona Maria Odete de Aleixo, a professora da Rede Municipal de Educação. E ela é filha do seu Aleixo, que era mecânico aqui na 9 de Julho, e o Didio era filho do seu Jerônimo verdureiro, que vendia verduras no Varejão Siena. Maravilha, porque você optou para fazer nutricionismo, Letícia? Quando eu formei primeiro em gastronomia, antes de eu ser nutricionista, e na faculdade em Franca eu tive muito contato com o pessoal da nutrição, né? Fazia mais a parte da UAN. A UAN é uma nutrição para empresas, né? Que é para o trabalhador, por exemplo, ou para uma rede grande que fornece refeições. Nem, por exemplo, hospital, escola, entre outros ambientes que hoje em dia é lei, você fornecer alimentação. E durante a nossa estadia, a nossa graduação, né? Eu tive muito contato e gostei, me apaixonei pela área. Falei, eu vou tentar. Aí entrei na faculdade e aqui estou eu. Maravilha, você já tem quanto tempo já de formação, Letícia? 1 ano de nutrição e 4 anos e meio, mais ou menos, de gastronomia. Beleza, é um assunto importante, né? Hoje, quem é que não depende aí de uma nutricionista, né? Para saber, principalmente quem tem problemas, né? Com certeza. Não só quem tem problemas, mas para quem também quer mudar o corpo, quer entrar em forma, ou quer conquistar algum ganho de músculo, ficar mais musculoso, né? Tonificar mais o corpo, também a gente ajuda nessa parte. Não só tratamento de doenças, né? Também a prevenção delas. Hoje em dia, se a gente poder controlar um pouco a diabetes, a hipertensão, para não chegar lá na frente e ter uma complicação maior, é sempre bem-vindo. Beleza, explica um pouquinho para a gente sobre o que pode ser feito para controlar o diabetes. Principalmente é você não pular as refeições, ficar muito tempo sem comer nada. Porque o corpo entende que uma hora ele vai ficar sem energia, então ele começa a estocar o alimento. Quando a gente tem diabetes, a tendência nossa é aumentar a glicemia quando você não come nada. Porque o corpo está entendendo que ele está sem energia, ele precisa te dar um sinal que ele precisa comer alguma coisa. Então, uma regra muito importante, regra não, né? Uma diquinha muito importante para diabetes é não pular as refeições. Sempre carregar uma castanha, carregar um iogurte, uma fruta ali na bolsa, para você não ficar sem nada durante o dia. Porque o corpo, querendo ou não, ele precisa de energia. Tá. E a gente também, alguns alimentos que é bom, né, para diabetes, ajuda, e tem outros que não são, né? Tem uns que são bastante calóricos, né, que aumenta aí a glicemia. Acaba atrapalhando um pouquinho aí, né? Uma delas que ajuda muito é alimentos integrais. Então, arroz integral, as fibras como aveia, ou chia, ou alguma semente que você tem preferência, né? Linhaça, as castanhas oleaginosas também ajudam bastante a controlar a diabetes. O problema da diabetes, por exemplo, é quem gosta de uma cervejinha, já não é muito interessante ficar abusando. Ele tem um índice glicêmico um pouco mais alto. Tá. Para quem come um pão, né, um filãozinho todo dia, pode fazer isso ou não pode? O pão prejudica também, Letícia? O pão você pode comer ele associado a outra coisa. Por exemplo, assim, você vai comer o pão isolado, né? O pão sem nada. Então, você colocar um pão com queijo, ou comer o pão, queijo e iogurte, por exemplo, com uma chia, ou o pão com queijo, café, ou uma outra coisinha ali, uma castanha. Isso já inibe um pouco do corpo absorver rapidamente aquele carboidrato, que seria, quem tem diabetes, virar a glicose, né? Virar o açúcar do sangue. Então, se a gente associa esse pão a uma outra coisa mais integral, ou uma bolachinha integral, ou pão integral, ajuda bastante você reter
essa bomba que vai chegar no seu organismo. Mas nada te impede você comer um pãozinho cedo. Pode comer então. Pode comer então. Você lembre de estar associada a uma castanha, a uma chia, algo integral. E você está falando, você falou na chia aí, que é uma fruta, né? É uma semente. É uma semente? É uma semente. É uma semente e onde é que encontra isso? A gente pode encontrar ela no mercado, né? Ela vem naqueles pacotinhos de produtos naturais, vem uns pacotinhos maior, menor, e ela não tem gosto, não tem cheiro, não tem nada. É uma sementinha, parece uma aveia, mas ela é pretinha, pequenininha. Só que ela incha na hora que ela entra em contato com a água, ela parece uma gelatina. Então ela incha no nosso estômago, isso melhora a saciedade, você sente menos fome. No caso da diabetes, ela retém um pouco desse carboidrato para entrar com tudo no sangue, como açúcar. Então ela ajuda em várias, não só a chia, tá gente? Tem outras, linhaça, a aveia também é o mesmo mecanismo. Então cada um atua de uma maneira no organismo. Só que a chia vira uma gelatina na hora que ela entra em contato com a água, ela vira uma pastinha. Tá. Para quem tem diabetes, e a gente já falou também sobre as frutas vermelhas. Quais as frutas vermelhas que pode e quais as que não pode? As frutas vermelhas em si já tem um alto teor de frutose, né, que é o açúcar da fruta. Algumas são ricas em água, por exemplo, a melancia, ou o morango, o morango, por exemplo, tem um pouquinho mais de açúcar e menos água. A melancia tem açúcar, mas tem mais água. Então, lembre-se de quando comer frutas vermelhas, a gente dá preferência para aquelas aquosas. Então, a melancia, por exemplo, ou o morango até pode comer, mas sempre lembrar de associar uma outra coisa, que nem eu falei das castanhas, ou você bater uma vitamina, que nem o morango vira uma vitamina, pode bater leite, e assim pode se oferecer. A melancia é uma boa pedida no calor, né? Geladinha, de sobremesa ali depois do almoço, ela pode ser consumida sem problema nenhum. Outra doença também perigosa, né, e que depende muito também daquilo que a gente come, é a hipertensão. Né? Sim. O que provoca mais a hipertensão? O controlamento de uso de sal, né? Não só do sal, mas sim também de, por exemplo, uso de gorduras, o sal é o principal vilão. Mas o sal a gente encontra mais em embutidos, a gente gosta de passar aquele presunto, aquela mortadela. Aí você já tem uma alimentação um pouquinho mais saudável, você acaba salgando, por exemplo, a carne, o arroz, feijão. Isso com o tempo vai acarretando um aumento mais de pressão. No caso das gorduras, ela corre com o entupimento das veias. Então você já tem uma pressão um pouquinho mais alterada, e consome muita gordura não boa, que é aquela gordura da carne, uma gordura mais animal, assim, daquela que você vai no rodízio, tem uma pelinha de gordura bem gordinha nas carnes, aí não é interessante a gente estar consumindo por causa disso. Entope as veias, quem já tem uma hipertensão acaba aumentando o fluxo sanguíneo, né, porque dá um momento, e as veias não aguenta, acaba entupida, né, já acontece aí um infarto, uma coisa assim. Mas o sal é o principal vilão da nossa alimentação. A Organização de Saúde recomenda 5 mg de sal ao dia. Então, quase um sachêzinho daquele de sal, imagina se você precisa o dia inteiro na refeição. Mas a gente tem outras formas de controlar. Uma delas não é só tirar e comprar sal light, aquelas coisas, não. Pode continuar usando o sal normal, mas dá preferência para temperos naturais. Porque se a comida tem gosto, não é por causa do sal, é por causa de temperos. Então, o que eu falo de temperos naturais? É orégano, é um alho, uma cebola, uma páprica, é algum limão. São temperos que a gente pode estar comprando também no mercado, mas eles não têm adição de sal, eles são naturais. Então, os limões, sal e o açúcar. Mas não pode ficar 100% sem eles também, né? Não, a gente necessita deles também para poder ter energia. Alguns hormônios do corpo funcionam à base de gordura. O açúcar é bom para as mulheres para TPM, daquela aliviada na ansiedade. Todo mundo precisa de um docinho, precisa de uma válvula de escape na alimentação. É sempre manter o equilíbrio. Nada de você também soltar a rédea e comer, enfiar o pé na jaca. Não, tudo na vida é equilíbrio. Não é porque você faz dieta, porque eu faço dieta, não posso comer isso, não posso comer aquilo, não posso comer aquilo. Pode. O corpo precisa comer. Só que precisa comer em quantidades adequadas. Não é todos os dias que você vai comer um chocolate, não é todos os dias que você vai comer um embutido, uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, isso não mata ninguém. Tá. Bom, a pessoa, né, que já partiu pelo lado da obesidade, né, ela tem cura ainda, né, sem fazer cirurgias.
Qual que é o procedimento, Letícia? Primeiramente, a gente vê onde que a pessoa está errando ali, vamos dizer. Errando que eu falo, ela pode fazer alguma coisa que na cabeça dela não é errado, mas para ela pode estar sendo prejudicial. Por exemplo, uso excessivo de refrigerante, isso é um ponto que faz a gente ter obesidade. Uso de consumo de foods, né, que é os lanches, coisa industrializada, hambúrguer, aquelas coisas prontas. Isso faz a gente, querendo ou não, é um peso, né? E a gente tem que analisar tudo isso quando a gente vai montar um plano alimentar para a pessoa, ver o que é o objetivo dela. Ah, eu quero perder peso. A gente analisa, ver onde a pessoa está errando, ver onde ela está, para poder consertar. Eu vou ficar o resto da vida sem tomar um refrigerante? Não. No começo, vai. Você tem que tirar um pouquinho ali para ver o que o corpo vai responder. Depois a gente volta a introduzir novamente. Para quem quer emagrecer, o interessante é você associar uma alimentação um pouco mais saudável com a atividade física. Você tem a prática de atividade física constante. É um processo lento, porque, querendo ou não, para engordar o pessoal brinca que é rapidinho. Mas para emagrecer demora um pouco, porque o corpo tem que entender que ele não vai ficar sem energia, porque ele estou pouco da energia, que ele precisa queimar de pouquinhos para ele poder funcionar de uma maneira mais legal. Então o corpo tem que entender o processo, por isso demora um pouco. E não pode ter pressa, né? De repente a pessoa quer, não, preciso perder aí 5, 6 quilos e começa a fazer aí esse tratamento, né, com uma nutricionista. Mas ou menos em torno de quanto tempo a gente já começa a sentir essa diferença? Olha, depende muito do metabolismo de cada pessoa. Então, tem gente que tem um metabolismo mais acelerado, tem gente que tem um metabolismo mais lento. Tem algumas coisinhas que a gente pode fazer para melhorar o metabolismo. Alguns shots de acelerar, tipo cafeína, algum pré-treino, quem treina. Isso tudo acelera um pouco o metabolismo. Mas, em relação, por exemplo, as mulheres têm mais metabolismo mais lento que os homens. Por isso que a gente brinca com os homens emagrecem mais rápido. Mas é porque nós mulheres temos um metabolismo um pouco mais lento mesmo. Então, a gente tem que analisar o metabolismo de cada um, que é individual. A gente monta um plano em cima do metabolismo da pessoa, da rotina da pessoa, e isso, ao longo do tempo, vai podendo fazer modificações. O resultado depende do esforço de cada um também, né? Então, tem a pessoa que segue certinho, então vai ter resultado um pouco mais rápido. Tem a pessoa que segue certinho, mas no final de semana o fio pega a jaca e quer voltar tudo de novo, aí também tem um processo um pouquinho mais demorado. Então, isso depende de como que cada pessoa se comporta. Fala um pouquinho da bariátrica. Qual é a sua opinião em relação à cirurgia bariátrica? Bom, a bariátrica, eu falo que depende. Porque tem pessoas que precisam fazer bariátrica, porque não conseguem emagrecer de forma natural, de forma, daqui 2 anos vai conseguir eliminar 20 quilos. Tem pessoas que não, elas entram no processo para começar a fazer bariátrica, porque você precisa perder o peso, uma quantidade de peso determinada para cada pessoa, antes de você fazer o procedimento. A pessoa vê que ela consegue fazer sozinha, que ela consegue se manter, perder o peso sozinha sem precisar passar por um processo cirúrgico. Aí ela não é submetida a bariátrica. Mas tem pessoas que sim necessitam de fazer por causa que não conseguem. Simplesmente o corpo não responde, ou a pessoa não consegue manter, né, uma alimentação legal. A bariátrica tem várias formas, né? Tem umas que tiram pelo estômago, outras que tiram o pedaço do estômago, até um pedaço do intestino, em alguns casos. E eu, às vezes, particularmente, eu não gosto muito porque a pessoa perde a necessidade de absorver nutrientes, a pessoa perde o cabelo, perde a vitalidade das unhas, a vitalidade da pele. Tem algumas pessoas que não seguram mais a sua necessidade fisiológica, por exemplo, ir ao banheiro, segurar as fezes. Então, isso vai causando efeitos no corpo que hoje a pessoa pode estar super feliz com o seu peso, mas não pode estar feliz com outros pontos. Então, a gente tem que analisar, sentar certinho, pensar, que é um processo que depois, às vezes, não reverte. E às vezes também, né, a gente já ouviu falar que de repente, né, mesmo quem fez a bariátrica pode voltar a engordar normalmente, né, e assim ficar como estava, né? Sim, exatamente. Que a pessoa, a cabeça da pessoa que tem que ser trabalhada, né, o corpo, não é nada. Porque a mente da gente é a nossa principal fonte, assim, de eu vou conseguir manter o meu peso, porque a mente ela é enganosa, ela fala, não, por que eu não posso comer tal coisa? A gente tem que comer tal coisa. Aí você começa a comer tudo de novo igual você era antes. Só que aí o corpo não vai responder igual era antes, ele vai responder do jeito que ele está agora. Talvez o efeito é um efeito sanfona. Você emagrece e de repente você engorda 20 quilos a mais do que zero. Então isso tudo depende.
depende, você tem que tratar a mente. Além da nutrição, tem que tratar a mente. E custa caro para fazer o tratamento, né, com o nutricionista? E uma pessoa investe, né? Bom, ele com a promoção, ainda, né, começou agora. Então, o investimento que você terá é uma consulta em 3 setores por R$ 160 no mês. Aí a pessoa entra em contato comigo pelo WhatsApp, que é o 16 988250210. Ela marca sua consulta e o primeiro dia que ela vai na consulta é a consulta mais demorada, que é uma consulta que a gente vai conhecer a pessoa, a gente vai bater papo, ver o que ela toma de medicamentos, se ela faz atividade física, tudo isso. Depois a gente faz uma avaliação. A gente faz a bioimpedância, que é a leitura do corpo, né? Então a gente vê quanto tem de água, músculo, gordura visceral, ossos. Tudo isso a gente analisa nessa avaliação que a gente faz de bioimpedância. Depois eu faço a medida das circunferências. A gente dá a circunferência do braço, peitoral, abdômen, quadril, cintura, perna e panturrilha. Depois a gente faz a medição das pregas cutâneas, que seria aquele procedimento badiômetro, que a gente prega a gordura do músculo, pinça ele com o aparelhinho e a gente mede por milímetros quanto de gordura a pessoa tem em cada parte do corpo. Isso é um pouquinho demorado porque acaba tendo um processo mais lento. Depois é o retorno. Quando a pessoa volta no retorno, a gente faz a medição de peso e faz de novo a circunferência para ver se tem alguma medida, né, na roupa, porque só na balança às vezes a pessoa não percebe. E depois a gente começa a conversar com os produtos, se a pessoa tem dúvida. Eu sempre passo uns folderzinhos de como você deve se comportar nos lugares, comer devagar, comer sem uso do celular, sem uso do computador, da televisão. Tudo isso a gente vai conversando e são pequenas coisinhas que fazem a diferença na hora da gente planejar, na hora da gente seguir uma dieta, uma alimentação, uma reeducação alimentar, né? A gente vai aprender a comer novamente. Existe medicação, né, na hora que você está fazendo aí esse tratamento, pode dizer assim? Existem os manipulados, né, que são os fitoterápicos, são ervas que a gente estuda cada paciente antes de prescrever. É um atendimento individualizado e você consegue melhorar o corpo, né? Porque a gente pega na internet lá um chá que a gente viu para tratar. Não, a gente tem um estudo, né, que a gente vê. E cada pessoa é individual, cada pessoa a gente tem que tratar uma coisa. Fora os fitoterápicos, a gente tem os suplementos alimentares. Tem pessoas que têm mais deficiências de micronutrientes, que seriam vitaminas, minerais, algumas fibras, lactobacilos do intestino, para quem tem prisão de ventre, né, constipação. Então a gente trata isso de forma individualizada. Tem pessoas que sim, pedem para prescrever multivitamínicos, pedem para prescrever, mas tem gente que não precisa, não pedem, então a gente não prescreve. E tem também os suplementos alimentares, que seriam um whey, uma creatina para quem quer ganhar músculo, o whey para quem quer bater uma proteína, também ganhar músculo, a creatina para uma regeneração muscular um pouco mais rápida. Isso tudo depende. No caso dos idosos, a gente tem alguns suplementos específicos para eles, que ajudam nos ossos, ajudam a manter os músculos, né? Porque a gente, depois de uma certa idade ali, perder a vitalidade, perde um pouquinho a força dos músculos, perde alguns músculos também. Então, tem alguns suplementos para todas as idades. Então, a gente tem que analisar cada caso e ver individualmente cada um. Bom, aquela alimentação básica, para dizer, a alimentação normal, arroz, feijão, um ovo e um bifinho ou a batata frita, isso aí engorda? O arroz e feijão não, porque é a base da nossa alimentação aqui do Brasil. Então, a gente tem estudos que hoje o arroz e o feijão juntos é um componente nutritivo, nossa, você nem imagina o tanto que é bom para o nosso corpo. Porque o arroz é fonte de carboidrato, né? O feijão, além da fonte de fibras, ele é fonte de proteína em pequenas quantidades. Fora que ele fornece vários micronutrientes importantíssimos para o nosso corpo. Um deles ajuda no ferro, na ligação de ferro do corpo, para a gente não poder ter anemia, e entre outras coisas. A carne, que o brasileiro, o ovo, né, que não consegue ficar sem. Então, a gente sempre vai ter uma carne no prato, um ovo, um frango, uma carne vermelha, um peixe, né, dependendo se a pessoa gosta. E quem não come carne tem a opção dos vegetais. Então, tem a leguminosas, como lentilha, grão de bico, entre outros. Ervilha também é uma fonte de proteína. E, fora a batata frita, a gente substituiria ela por um legume cozido, ou uma batata mais cozida, sem ser frita. E a fritura não é muito. Ela é interessante algumas vezes, não todos os dias. Tá.
e a carne, né? O bife, por exemplo, são proteínas. Sim, são proteínas. Mas um substitui o outro, não? Não, ambos têm uma quantidade de proteína individualizada. Cada carne tem a sua quantidade, né? Então a carne vermelha cada corte de carne vermelha vai ter uma quantidade. O frango, a mesma coisa. O ovo, ele é um pouquinho mais proteico do que a carne vermelha. Por isso que o pessoal vai tomar cuidado com o ovo, além da gordura, né? Então, o ovo, além de ter uma gordura boa, ele tem uma quantidade de proteína um pouquinho maior que a carne. Então, a gente que come mais ovo, bate mais rápido proteína, que quem vai na academia, né, precisa ganhar músculo, precisa comer bastante proteína. Tá. O suplemento alimentar, o nome já fala, né? Ele supre o quê? Aquilo que não está no alimento, é isso? Isso, dependendo, você não conseguir bater alguma vitamina, por exemplo, B12, que é uma vitamina que tem na carne. Tem gente que não consegue ter B12 naturalmente no corpo. Você ingere carne, mas ela não bate os limites que o corpo precisa para funcionar. A B12 é importante para a memória, para energia, vitalidade, saúde, então, saúde capilar, saúde das unhas, saúde da pele, ela é importante para tudo. E ela está indo na carne. Ah, mas quem é vegano, vegetariano, que não come carne? Então a gente tem que suplementar com B12 cápsulas. Então a gente toma cápsula de B12. Quando a pessoa está com muita baixa de B12, já é o caso de injeção. Aí você já toma ela direto na veia. Quando a gente toma ela na injeção, ela aumenta rapidamente. Agora, quando é cápsula, não, é um processo mais lento. O intestino tem que absorver, aí depois o corpo vai trazer ela para dentro da célula. Aí que a gente vai começar a ter o funcionamento dela durante o organismo, né? Mas é um dos suplementos bem mais conhecidos aqui no Brasil, que hoje em dia todo mundo precisa, além do ferro, a gente tem anemia, além das outras vitaminas que tem B6, vitamina C, vitamina D, a D que é do sol, né? Vitamina C que é das frutas cítricas. Então, tudo isso a gente tem contato com a nossa alimentação. Mas a gente às vezes precisa suplementar porque não bate a condição diária dela. A condição diária que eu falo tem uma regrinha lá na OMS que fala que cada vitamina no corpo precisa ter uma quantidade diária. Às vezes a gente não consegue bater isso naturalmente, precisa suplementar. Tá. Você é uma nutricionista pós-pandemia. Isso. E o que mudou? O que a alimentação das pessoas, ou que pegou a Covid, né? Outras não, mas tomou a vacina. Teve alguma influência, teve alguma mexida nisso aí? Quem teve Covid percebe que o corpo não ficou o mesmo, né? Teve perda de cabelo, às vezes as pessoas não conseguem voltar ao paladar como era antes, ou o olfato como era antes. O que a gente fala na nutrição? Tem alguns suplementos que tem o zinco, ajuda bastante quem teve Covid na queda de cabelo. Então, o Covid veio para um pouquinho mudar nossas rotinas, né? E na nutrição é diferente. Tem pessoas que a gente faz tratamento com alimentação mesmo para poder voltar ao paladar, que nem a utilização de temperos. Os temperos naturais podem ajudar a voltar ao paladar. Porque a pessoa que estava sem, isso volta ao paladar. Não volta ao nosso tempo 100%, mas vai voltando conforme o tempo vai passando. E o que a gente fala que a Covid mudou bastante é a forma de se alimentar. A gente teve uma alta índice de você comprar embutidos, iFoods, né, na época da pandemia, porque você não podia sair de casa. E isso, infelizmente, ficou enraizado em algumas culturas, que você é mais fácil pedir no iFood do que ir lá no fogão preparar alguma coisa. Então, a pandemia trouxe um pouco disso daí, que você não tem uma alimentação saudável, que não podia sair para comprar. Então, o pessoal, na pandemia, teve consumo excessivo de embutidos, iFood, lanche, pizza. E, infelizmente, teve um aumento de peso, né? Você foi em casa, teve que comeu muita coisa embutida, ficou nervoso, estressado, porque a gente fica nervoso, estressado, ansioso, desconta a comida. Então, o Covid fez isso com as pessoas. Às vezes desencadeou uma ansiedade, uma compulsão que a gente nem sabia que tinha. Conforme você já relatou aí, se quiser comer um lanchinho, uma pizza, no final de semana, ele entende que não é problema, né? O duro é aquela criança que não se alimenta, né? Só fica atrás de lanche, atrás, como se diz, as chamadas porcariadas. Aí não, né? Aí não. Uma vez a semana ninguém vai morrer de comer, ninguém vai sair da dieta por causa disso.
mas todos os dias não é interessante, até mesmo para a criança que está em fase de desenvolvimento, né? Precisa de alimentos que tenham fonte de vitaminas, fibras, minerais. Porque a criança, quando a gente é menor, né? A mãe que prepara as coisas, a mãe que vai no mercado, a mãe que compra isso, a mãe que compra aquilo. A gente incentiva muito a alimentação saudável, natural. Tá? Hoje em dia tem muitas receitinhas fáceis que a gente consegue fazer em casa. Um bolo sem açúcar, por exemplo, uma criança que está em introdução alimentar. Crianças que estão em fase de poder experimentar, né? Tem que dar de tudo um pouquinho para experimentar da alimentação para não ficar seletivo alimentar quando fica um pouco mais breve. Mas tem criança que cresce, depois que fica velho, fica seletivo. Então isso tudo depende. E hoje aumentou muito, né, a criança, né, gorda, né? Então tem que tomar cuidado, né? É culpa da mãe, né? Se a criança... Não, a culpa também é da internet. Da internet, né? A pessoa fica no celular, fica na televisão. Podem reparar, passa, por exemplo, um episódio de um desenho infantil. Quantas propagandas já não passam depois? É propaganda de brinquedo, propaganda de comida, propaganda disso, propaganda daquilo. Então a propaganda, querendo ou não, ela é feita para isso, para chamar o público, né? Para chamar, para induzir você a comprar, para induzir você a ter as coisas que deseja daquilo. Criança não é diferente, ela viu, ela quer, ela tá com. Ela vai no mercado com a mãe, por exemplo. Eu vi o Danone passando no desenho tal. Ela vai querer que o Danone estava passando no desenho tal. E isso a gente tem que ir driblando uma vez na semana. Você consumir um Danone diferente, você consumir um doce, você tomar um Nescauzinho, que na minha época era um Nescauzinho, você comer um salgadinho, pacotinho, isso não vai ter prejuízo, né? Mas isso todos os dias sim é prejudicial. Tem mães que preparam um lanche, né, para levar na escola. Tem escolas que proíbem alguns alimentos dentro da escola, como refrigerante ou suco industrializado, para poder evitar um pouco dessa obesidade infantil. Mas, infelizmente, a gente sabe que tem muitos casos ainda que acontece. Não é da sua época, é da minha época, que tinha uma propaganda que falava: um danoninho vale mais que um bifinho. É muito antigo. Você estava dizendo que faz parte de um grupo, né, de mulheres empreendedoras, é isso o nome? Isso, mulheres empreendedoras. Explica para nós o que é isso. É um grupo de mulheres que tem o seu próprio negócio. Então, entre as meninas tem psicologia, né, que é a psicóloga, tem a fisioterapeuta, que é a fisioterapia, faz pilates, alguns tratamentos assim. Tem as meninas que não é da área da saúde, né? Tem as meninas que vendem alguns bolos em pote, tem as palhadas frescas, né? Tem bala, tem bombons, tem de tudo um pouquinho. Pessoas que vendem joia. Então, todas elas junto com um propósito. Incluir a gente no mercado de trabalho, incluir a gente numa sociedade. E, infelizmente, ainda acontece da mulher ser excluída, né? E nada melhor do que a gente ter seu próprio negócio, ter sua negócio próprio, correr atrás dos nossos interesses. E é isso que a gente quer deixar aí para a população de Batatais, as mulheres que têm empreendimento e quiser participar, entre em contato no telefone que eu passo o contato da responsável do grupo. Então, vocês têm um grupo de WhatsApp também que se comunica, né? Entre isso, a gente faz umas reuniões, é legal, a gente está tentando fazer um evento agora, né? A gente está tentando tirar do papel, a gente teve uma ideia meio doida aí, e a gente quer promover um evento de saúde, então vamos fazer para acontecer. Mais para frente eu dou os detalhes. Maravilha. Bom, e você também, né, você está dizendo aí que você tem parceria com algumas empresas e tem algumas promoções também, como é que é? Isso, a Labormed, né, que é um laboratório de análise de exames, né, de sangue, faz outros exames também. Eles têm parceria comigo, então quem for do meu paciente ganha 15% de desconto nos exames laboratoriais. E tenho parceria com a Academia Fitness, que é do Daniel. Tenho também convênio com a Nova Lotus, né? Que eu faço parte do convênio deles para atender pelo convênio. E atualmente eu fechei convênio com a Cabelil. Quem for da Junil trabalha na Junil, eu também atendo pela Junil. Maravilha, isso é muito importante. Letícia, o que eu não te perguntei? Fica à vontade aí para você falar, porque nós marcamos mais ou menos meia hora de bate-papo e foi rapidinho. Bom, a atividade física, né, que é um ponto que todo mundo fica com aquela pulga atrás da orelha,
Entre a caminhada e a atividade física, por exemplo, de uma academia de musculação, uma academia de crossfit, ou qualquer outra modalidade que a pessoa se interessa, né? Não só essas, também tem natação, tem dança. Hoje em dia tem uma vasta imensidão de exercícios físicos que o pessoal oferece por aí, né? Então, você que optar por fazer caminhada, tenta seguir um ritmo, né? Que a caminhada é um ritmo, então tem que ser um ritmo um pouquinho mais acelerado. Só que tem que ser pelo menos 40 minutinhos, 30 minutinhos. Isso conforme a pessoa vai pegando um condicionamento físico, né? Pegando fôlego, ela vai aumentando o tempo dela. Então a gente faz menos tempo, mais rapidez. Quando a gente está no começo, é um pouquinho difícil, né? Você anda 3, 4 quarteirões. Depois a gente pega um ritmo, aí vai mais rápido. Conforme vai perdendo um pouco de peso, também melhora bastante. Agora, a pessoa que optar para ir na academia, tem a esteira, tem a bicicleta, aí tem gente que faz musculação, tem gente que faz pilates. A musculação, pilates é bom para você poder repor músculos, né? Tem uma certa idade da nossa vida que a gente precisa dos músculos. Então, a terceira idade, por exemplo, a gente precisa dos músculos. Então, por isso que os médicos, vai fazer uma atividade física, vai fazer uma caminhada, para você poder ter a vida do músculo melhor, uma vida mais saudável. Porque o músculo também precisa de energia, precisa de estímulo para ele poder funcionar, né? Então, se a gente não estimula ele, como ele vai funcionar? Ele fica atrofiado. Você tem um escritório, um consultório, onde é que fica? Na rua Doutor Alberto Gaspar Gomes, 526, sala 5. A famosa rua do Santo Antônio. Na rua do Santo Antônio. Repita, portanto, o seu contato telefônico, rede social, o que você tem? O WhatsApp, né? 169-8825-0210. E no Instagram a gente se acha pela Letícia Castro, nutricionista. Maravilha, Letícia. Muito obrigado pela sua vinda aqui. Manda um abraço para o Didi, para a sua mãe. Enfim, né? E que você realmente, nessa profissão, vai ajudar muita gente. Né? Deus te acompanhe e que dê tudo certo para você, tá bom? Muito obrigada. Muito bem, tá aí. Nós falamos com a nutricionista a Letícia Castro, que deu uma aula para a gente aqui, mais de 30 minutos falando. Acompanhe sempre a nossa programação. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.